Vamos orar? Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, suplicando a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, Senhor. Precisamos de ti, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por nesta manhã estarmos juntos aqui para podermos meditar nas Escrituras, para podermos exortar uns aos outros em amor, para poder edificar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez a nos mantermos firmes no propósito que fizemos diante do Senhor, possamos ter força para resistir, Senhor, às provações, às oposições que certamente virão e têm vindo, e que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar um coração, Senhor, direcionado a fazer a tua vontade, a viver uma vida de relacionamento real, verdadeiro, um relacionamento sério com o Senhor, com a tua palavra, com o teu Espírito. Possamos viver assim. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez a tua bênção, porque sabemos que de nós mesmos, Senhor, nada podemos. Mas no Senhor somos mais do que vencedores. Por isso, nós te pedimos a tua bênção, crendo que o Senhor estará conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Deixa eu ver se entrou alguém enquanto eu estava orando. Não, só para colocar nas salas. Vou compartilhar minha tela aqui e a gente já começa. Espera aí que está ao contrário aqui, minha tela. Está invertida. Agora sim. Eu tive que formatar meu computador essa semana, tá tudo bagunçado ainda. Vamos lá. Só dá um joinha para mim se vocês estão vendo a minha tela certa aí. Obrigado. Então tá bom, gente. A gente está falando sobre jejum, a gente está falando sobre uma coisa que é simples, mas não é tão fácil de fazer, né? E a gente, normalmente, quando fala sobre esse assunto, eu não acredito que eu tenha dito isso na gravação, não me recordo agora. Eu assisti, mas eu não me lembro, eu acho que não, tá? Mas uma coisa que é notória quando você faz jejum é que você tem oposições. Eu acho que eu falei sim. E se eu não falei, eu vou falar agora. É muito comum. Muito, muito, muito. Tá? A gente recebe todo tipo de oposição enquanto a gente está de jejum. Por quê? O meu achômetro aqui, tá? Na Bíblia não está escrito assim, tá? Eu quero deixar claro que isso não está na Bíblia. Mas a nossa experiência e a de muitas outras pessoas é essa, que essa é uma arma tão poderosa, e Satanás sabe dela. Ele conhece ela. Tanto que ele foi lá tentar Jesus enquanto Jesus estava de jejum. E o que a gente não pode esquecer é que nós não somos melhores que Jesus, obviamente, né? Isso é óbvio. E se Jesus foi tentado enquanto estava de jejum, nós também seremos. Então, é importante a gente entender isso. Estamos numa guerra. Eu repito isso, eu falo isso várias vezes durante a mentoria, eu falo isso até a última reunião da mentoria, eu estou falando sobre esse assunto. Porque a gente não pode esquecer, gente. Sabe, é uma pena que os cristãos, de forma geral, esquecem que existe uma batalha e vivem uma vida como se o cristianismo fosse só uma religião. Ele é muito mais do que isso. E aí, assim, ó, eu até pensei em colocar algumas coisas da guerra que está acontecendo hoje. Todo mundo sabe que existe uma guerra no mundo aí, né? Tem mais de uma, na verdade. Conflitos armados, guerras civis, tem um monte, mas guerras entre nações, a gente está tendo uma agora, e que existe uma chance, né, um perigo, um risco grande dessa guerra se expandir e eventualmente se tornar mais uma guerra mundial. Quem sabe, né? Jesus precisa voltar, e para ele voltar, algumas coisas têm que acontecer. Então, é,
estejamos preparados. Mas quando você começa a ver o que que é uma guerra de verdade, gente, eu não sei se vocês conhecem. Eu sei que tem militares aqui, mas mesmo os militares, e eu já fui militar também. A gente tem noção do que é uma guerra porque a gente tem treinamento para isso. Mas a gente nunca esteve numa guerra real. E quem gosta de filme de guerra, e eu gosto de filme de guerra, principalmente os filmes que mostram o reflexo da guerra nos civis, tá? É muito triste, gente, porque assim, quando você vê um filme de guerra contra um exército lutando contra o outro, seja em qual época for, tá? Uma guerra medieval, uma guerra dos tempos antigos, uma guerra mais moderna, Segunda Guerra, Primeira Guerra, quando é exército contra exército, é militar contra militar, sim, ok, é muito mais a questão da ação do filme, né? Não necessariamente nas histórias que estão em volta do filme. Mas quando você vê um filme que tem alguma parte do filme que mostra o reflexo da guerra na vida das pessoas comuns, é aí que eu começo a pensar. Pensa assim, ó, eu vou trazer esse negócio, essa conversa para vocês aqui, não porque eu quero assustar ninguém, nem nada do tipo, é só para vocês pensarem, tá? A gente está preocupado hoje com tantas coisas, né? A gente está preocupado com o nosso trabalho, com a carreira, com. Opa! A gente está preocupado com a escola das crianças, com a prestação do carro, da casa que vocês têm que pagar, talvez alguém com algum problema de saúde, algum problema de relacionamento. Normalmente essas são as nossas preocupações rotineiras, né? Nenhum problema aqui, tá? Não estou falando que você não pode ter essas preocupações, pode, normal, tá bom? Mas esse é o nosso dia a dia. As nossas batalhas que a gente costuma enfrentar e que a gente diz que a gente enfrenta são essas, né? Puxa, tive um problema no trabalho, tive um problema com uma pessoa, aconteceu uma coisa triste, ou estou doente, alguma coisa assim. Normalmente esse é o nosso tipo de preocupação, é o que nos aflige. Agora imagine se começa uma guerra e começa a cair bomba na sua cidade e os prédios começam a desmoronar e os hospitais começam a ser atacados, e falta energia, falta água, não tem comida mais. Os mercados, supermercados foram todos saqueados. Acabou. E agora? Você não tem que mandar mais as crianças para a escola. Você não tem que se preocupar mais com o teu chefe. E você não tem que se preocupar mais com aquele irmãozinho lá da igreja que você está tendo uma dificuldade com ele, ou qualquer coisa assim, ou o pastor, ou o ministério, o líder de qualquer coisa. Muda bastante, né? Quando você pensa nesse cenário. Você não vai mais ficar preocupado se a prestação do teu carro está em dia ou não, ou se o teu carro bonito que você comprou está lá e você pode andar com ele. Você simplesmente não pode fazer mais nada dessas coisas. E as suas preocupações agora passam a ser outras. A nossa preocupação passa a ser basicamente sobreviver, não é verdade? E quem é militar vai para o combate, aí é uma outra história, né? Outros tipos de preocupação, né? Mas normalmente também muda muito, né? A vida de quem está combatendo. Mas num cenário de guerra, é esse tipo de coisa que a gente vivencia. Então, você está preocupado em proteger a sua família, você está preocupado em proteger a sua vida. Você não está mais preocupado com coisas que são secundárias. Quando você começa a perceber que a gente passa a nossa vida lutando e brigando com coisas que não são tão importantes assim, quando você coloca as coisas nessa perspectiva, aí passa a fazer um pouco mais sentido essa ideia de que estamos em guerra. Por que estamos? Porque a analogia é muito similar, tá? Muito similar. Existe uma guerra por uma coisa que é muito mais importante do que a prestação da casa, do carro, a escola das crianças, os seus relacionamentos e as suas decepções com a vida e coisas assim. Existe uma batalha por algo que é eterno, que é a sua alma. E num cenário de guerra, deveria ser essa a nossa preocupação, em preservar a nossa alma, preservar aquilo que a gente tem, que a gente sabe que é eterno. E a gente esquece. Eu falo porque eu esqueço também, tá? Eu também entro na loucura do dia a dia. Eu vou falar isso não para me vangloriar, tá? É só para vocês entenderem o meu dia a dia. Para quem me conhece já sabe. Eu tenho dois empregos, eu trabalho em duas empresas, eu dou consultoria e eu tenho a mentoria. Eu tenho quatro atividades que eu diria que são profissionais. Além disso, eu tenho minha família, eu tenho que cuidar da minha saúde e tal. Assim, meu dia é corrido, gente. Eu não tenho muito tempo para perder, sabe?
E é muito normal para mim, assim, é normal, infelizmente, né? Eu ser engolido pela vida, digamos assim. As coisas vão acontecendo e o tempo vai passando, quando vê, pum, acabou, sabe? É normal isso para todos nós. Mas o quanto que, no meio desse turbilhão de coisas que nos distraem, que nos tira do foco, o quanto que a gente consegue lembrar e ficar atento para essa ideia, ou esse. É uma noção, né? Posso dizer, uma consciência de que existe uma batalha sendo travada e que nós somos agentes dessa batalha. A gente pode contribuir ou não. A gente pode estar ativo ou passivo nessa guerra. E mais uma coisa que se eu não falei ainda, eu vou falar, e vocês vão me ouvir falar, mas se eu ainda não falei, eu vou antecipar aqui, é que numa batalha, numa guerra, agora olhando mais no sentido do combate, tá? Quanto mais relevante para o seu exército você mais você vai se tornar um alvo do seu inimigo. Os oficiais, eles normalmente são os primeiros alvos. Tá? Se você tiver que eliminar alguém do time adversário, digamos assim, você vai eliminar o oficial, a pessoa mais importante. Por quê? Porque é essa pessoa que tem a estratégia, é essa pessoa que tem o conhecimento, é essa pessoa que influencia mais o campo de batalha. Apesar dos soldados, né, eles estarem ali lutando e tudo, e eles morrem, tudo, tiro para todo lado, bomba, e, enfim, e essas pessoas morrem, os oficiais são os mais importantes. É por isso que, normalmente, quando você assiste filmes de guerra, o rei, os conselheiros, eles estão lá no fundo, né? Pensa nas guerras medievais, né, aquelas guerras antigas. O rei, ele fica lá atrás, no campo de batalha, e o povo vai batalhar, e os reis e os conselheiros dele ficam lá atrás. Normalmente é assim que era, e deveria ser assim mesmo, porque se o rei morrer, acabou a guerra. Acabou, você perdeu. Acabou. Então, quanto mais a gente se torna relevante no reino de Deus, mais a gente deve estar preparado para ser alvo de ataques. Eu não estou falando isso para assustar ninguém e nem para desestimular ninguém. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um alvo maior pintado na gente, a gente também tem poder maior de Deus, no caso aqui, né, falando do ponto de vista espiritual, para resistir aos ataques. A gente está mais protegido, porque Deus também sabe quem é mais relevante, digamos assim, no reino, e obviamente que Deus quer que essas pessoas permaneçam, mas isso não quer dizer que não vai haver ataques, tanto que vocês já devem ter visto alguns líderes caindo aí nas igrejas, é, todo tipo de situação, tá? E o que isso tudo tem a ver com o jejum, tá? Eu vi aqui as respostas que vocês deram no questionário, e a minha percepção, a maioria das pessoas não fez nenhum jejum, tá? Nenhum. Eu não vou pôr aqui as respostas para não expor vocês, tá? Mas a maioria de vocês não fez jejum essa semana. Talvez porque vocês tenham assistido o conteúdo meio em cima da hora e não viram que tinha que fazer um jejum, ou porque vocês não quiseram mesmo. A maioria porque, assim, tem uma pergunta, né? Se você não fez jejum, por que que você não fez? As pessoas disseram que há outros motivos. Aí cada um vai se justificar aí para si mesmo, tá? Eu não quero saber quais são esses motivos. Mas o fato é que a gente não pode esquecer que estamos em guerra e jejuar é uma arma, gente. Vocês precisam usar. Isso aqui é igual a oração, isso aqui não é um acessório que você coloca quando você quer. Jesus jejuou, assim como Jesus orou. A Bíblia menciona só um jejum de Jesus, mas é provável que ele tenha feito mais de um, tá? Não duvido, não me surpreenderia. Os apóstolos, sem dúvida, faziam jejum. Então, a gente também deve fazer. Eu falei e eu repito, jejuar não é um mandamento, tá? Não é uma ordem, uma questão de ritual ou qualquer coisa assim. Mas é uma prática que Deus espera que a gente faça, porque Ele sabe o quanto que isso pode nos fortalecer. E é uma pena, e eu falo isso, repito, é uma pena que o nosso inimigo conhece as nossas armas melhor do que nós. Isso é uma pena, sabe? Aí, ó, uma das perguntas que tem assim, como é que você se sentiu enquanto jejuava, tá? Ou após terminar o jejum? Isso é unânime, tá? De quem faz o jejum, normalmente termina dizendo assim: eu me senti bem fisicamente e me senti bem do ponto de vista espiritual. Tá? Normalmente, quem faz um jejum direitinho, por mais que passe fome e tenha algum efeito colateral, às vezes sente alguma dor de cabeça, algum enjoo, isso tudo é passageiro,
você não morre se você fizer um jejum, tá? Você fica bem. Vai sentir fome? Vai sentir fome, sim. Lembrando que a fome, durante o nosso período de jejum, ela não é nossa inimiga, ela é nossa aliada, tá? A gente precisa entender. E as pessoas, quando terminam o jejum, se sentem bem, tá? Às vezes você não sente nada diferente, e não tem problema também. O fato de você ter feito o jejum, sem dúvida nenhuma, por mais que você não tenha percebido, isso te fortaleceu. Aí é aquilo, né? Tem gente que faz o jejum e não sente efeitos espirituais porque não fez direito. Aí você faz jejum de comer, mas você fica vendo porcaria na internet. Fica gastando tempo com outras coisas. Você não ora, não lê a Bíblia, e realmente não espere acontecer nada, tá? Mas você está fazendo um jejum físico só, não é espiritual. Mas a maioria das pessoas que faz direitinho tem efeitos, gente. E por mais que vocês não percebam, tem, tá? Aí assim, né? As respostas que vocês escreveram aqui são bem variadas, tá? Assim, tem gente que diz que não jejuou porque não estava bem de saúde, tudo bem. Tem gente que, porque tinha uma semana corrida e tudo mais, tinha atividades profissionais. Gente, assim, se vocês sempre colocarem uma dificuldade na frente, vocês nunca vão fazer, tá? Vocês vão fazer um jejum de qualquer jeito. Em algum momento, nós precisamos decidir, nós vamos fazer apesar de eu estar com muito trabalho, apesar de eu ter que, sei lá, passar por uma situação que vai ser difícil, apesar de qualquer coisa. Tá? Eu não estou muito bem de saúde, tudo bem, faça um jejum parcial, tire só alguma coisa da tua alimentação. O importante é a consciência, não é o ato em si, gente, não é passar fome. Deus não precisa que a gente sofra, tá? Não é essa a ideia de jejuar. Então, apesar de ter essas coisas, eu vou fazer, mesmo assim. E pode esperar, se você fizer, por mais que você não perceba, não é incomum, tá? A pessoa está em jejum. Esses dias eu estava conversando com um amigo, a gente falando sobre isso. Ele estava em jejum, ele fez o jejum dele, e ele falou com uma outra pessoa sobre um assunto que não tinha nada a ver, e ele nem sabia que o que ele estava falando para aquela pessoa era exatamente o que aquela pessoa precisava ouvir da parte de Deus. E não era uma conversa espiritual, não era uma conversa dentro da igreja, era uma conversa normal do dia a dia. E depois, mais para frente, essa pessoa falou: Cara, eu ia me matar. Eu estava me preparando para me suicidar. Então, assim, a gente às vezes não percebe. Ele não sabia. Ele não sabia que estava acontecendo isso na vida daquela outra pessoa. Foi a semana passada que eu conversei sobre isso com ele. Tá? É uma história bem recente. E aí, a partir de agora, então, agora ele sabendo que essa pessoa está precisando de ajuda, agora ele está intencionalmente ajudando. Mas naquele momento, numa conversa de trabalho, era uma conversa profissional, surgiu uma situação, ele falou alguma coisa para aquela outra pessoa que fez ele despertar. Sabe? Então, é dessa forma que funciona. A gente precisa entender. Eu vou passar rapidamente, são só 2 slides aqui, tá? Eu vou deixar alguns textos para vocês lerem e eu vou deixar uma reflexão para vocês, tá? Eu vou talvez usar uns 5 minutinhos aqui do tempo da reunião de vocês. Como a gente está com poucas pessoas aqui, eu acho que não vai fazer diferença, tá? Nas reuniões dos grupos de vocês aí. Mas existe uma estratégia de guerra chamada cerco ou sítio. Quem é militar aqui sabe como é que funciona. Quem assiste filme medieval sabe como funciona. O que é um cerco? Deixa eu só colocar aqui o coisinha aqui, ó. O cerco é uma estratégia de guerra onde uma cidade murada normalmente, tá? A cidade que tenha muros ou que tenha limites físicos, ela é cercada por um exército, impedindo a entrada e saída de pessoas e de recursos. Então, por exemplo, numa cidade que está cercada, que está sob cerco ou sob sítio, não entra ninguém e não sai ninguém. Não entra comida, não entra água, não sai o lixo de dentro da cidade, não sai as pessoas mortas de dentro da cidade. Então, imagina uma situação onde você está numa cidade e ela está totalmente cercada. Não tem como você sair, não tem como ninguém entrar. Esse é o cerco, tá? E essa era uma estratégia de guerra comum usada no passado. E aqui eu trouxe 4 exemplos para vocês, tá? São 4 exemplos bíblicos aqui. Se vocês quiserem dar um print nessa tela aí para vocês lerem os textos depois, são exemplos bíblicos de cerco, porque isso era uma estratégia comum. Isso foi usado por muito tempo, por milhares de anos. E o último cerco famoso que a gente tem é na Segunda Guerra Mundial. Vocês vejam que não faz tanto tempo assim, né? Lá na década de 40 se usou essa estratégia lá na Rússia. É o cerco da cidade chamada Leningrado.
Durou 2 anos. Morreu 1 milhão de pessoas por causa do cerco. Pensa numa estratégia de guerra terrível. Terrível. 2 anos sem entrar e sair ninguém de dentro da cidade, sem entrar comida, sem sair as coisas ruins da cidade. Morreu 1 milhão de pessoas. As pessoas começaram a passar fome a ponto delas comerem papel de parede, sola de sapato, eles comiam os cadáveres. É o que tinha. E as pessoas morreram não só por causa da fome, morreram por causa das doenças, e, enfim, não tinham tratamento. As pessoas morreram, iam morrendo, iam morrendo, iam morrendo. Era uma coisa terrível, terrível. E era uma estratégia de guerra assim usada com bastante frequência. E tem vários textos aqui, tá? Eu vou mostrar dois para vocês. Na verdade, assim, eu vou mostrar esses três primeiros, tá? Eu pensei em não mostrar, mas eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? O cerco de Jericó, ele é bem famoso porque a gente ouve bastante a historinha de Josué cercando Jericó. Então, o texto é esse aqui, ó. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Ó. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. E isso era terrível. Imagina você dentro de uma cidade murada e cercada pelo inimigo com um exército muito mais forte do que o seu. Era aterrorizante, era assim, pavor. As pessoas que estavam dentro da cidade sabiam que iriam morrer. Cedo ou tarde morreriam. Tá? Ou de fome ou de outras situações, de sede, enfim. Terrível, né? Josué foi lá, cercou a cidade, eles ficaram só 7 dias cercando a cidade, porque Deus derrubou os muros da cidade, aí eles entraram e aí, enfim, né, ganharam lá a guerra. Foi esse o cerco de Jericó. O outro cerco que está citado aqui, tem mais, tá? É segundo Reis 6, de 24 a 29, que é o cerco de Samaria. Esse foi terrível, 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 tá? Vou pôr o texto aqui para vocês verem como é terrível isso, tá, gente? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Ele cercou durante tanto tempo, causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. As pessoas estavam comendo isso, de tanta fome. Olha o nível da coisa, tá? Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o Senhor não socorrê-la, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Ou seja, não tem comida em lugar nenhum. Ele achou que ela estava pedindo comida, né? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Essa mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Olha só o nível da coisa. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. É nesse nível que as coisas ficam quando tem um cerco. Só mais um exemplo, que é o exemplo de 1 Samuel, que também é um exemplo terrível. E eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso já já. Tá? Que 1 Samuel 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Ou seja, eles não queriam nem, assim, cara, cercou, vamos fazer um acordo aqui, me diga o que você quer, a gente tenta chegar aqui num acordo, né? Contudo, Naás, o amonita respondeu: Só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. São esses exemplos aqui, e agora eu vou focar no último, que é de 2 Reis, 18 e 19, tá? Aqui é uma passagem também bem conhecida. Eu não vou ler o texto todo, eu vou deixar que vocês leiam. Por favor, leiam, tá? Aí vai fazer muito mais sentido isso. Esse texto que a gente leu agora de 1 Samuel, que é o Amonita, que cercou a cidade, queria o olho direito das pessoas, ele tem um princípio aqui que a gente vai explorar melhor agora, tá? E eu vou falar rapidamente. Qual que é a história aqui, tá? É a história de Ezequias, o rei Ezequias, que é um rei bonzinho, um rei que todo mundo vê ele muito bem, aquele rei que Isaías disse para ele: Você vai morrer, então arruma sua casa. Aí ele orou para Deus e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Ele era um rei que fez coisas boas, tá? E a Bíblia cita coisas boas que ele fez, tá? Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, removeu os altares idólatras. Ele fez várias coisas do ponto de vista espiritual que agradou a Deus, tá? Ó, se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos.
E o Senhor era com ele e foi bem sucedido em tudo que fazia. Inclusive, ele se rebelou contra o rei da Síria, o mesmo rei que a gente acabou de ler, que cercou Samaria. Na verdade, o filho dele, Ben-Hadad, teve um filho, Senaqueribe, que depois começou a invadir todo mundo. E depois que eles invadiram Samaria, que era no norte de Israel, eles vieram para o sul, 3 anos depois, para invadir Judá. 3 ou 4 anos depois, alguma coisa assim. Tá? E aí, essa é a história desse cerco que está aqui em 2 Reis 18 e 19. Está lá em Crônicas também, Isaías também tem uma menção dessa passagem aqui. Tá? O que aconteceu? Eu vou resumir a história para vocês. A história é essa aqui. E a ideia é, não negocie, não negocie. Gente, aí assim, já vou trazer a aplicação para nós. Nós estamos cercados. É, vocês não podem esquecer disso, tá? O inimigo está aí. E ele está cercando a gente. E ele está cercando a gente porque ele quer nos matar. Ele quer nos desestimular, ele quer tirar a nossa força, ele quer que a gente não tenha capacidade de lutar. Porque Naás, quando ele falou assim, eu quero o olho direito de todos vocês, aí de repente a gente conversa. O olho direito para o soldado daquela época era muito importante, porque sem o olho direito não era possível lutar. Porque como é que era? Você tinha um escudo na mão esquerda e a espada na mão direita. Se você não enxerga com o olho direito, se ele não vê, né? Você arrancou ele, né? A hora que você coloca o escudo na sua frente, você não vê mais nada, porque o escudo tampou e você não tem visão, você não consegue atacar. Então você só fica na defensiva. Exatamente isso que o inimigo quer, porque o cerco, o que ele faz? Ele tira a tua capacidade de lutar. O exército que está cercando a cidade, ele não faz, ele faz com que você fique passivo e você não consegue fazer mais nada. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer cercar a gente para que você não faça nada, para que você não jejue, por exemplo, para que você não ore, para que você não leia a Bíblia. E o cerco, ele se aplica nas nossas vidas hoje, aplicando isso de várias formas, tá? O inimigo nos cerca, às vezes, de coisas boas, de entretenimento. O entretenimento é o campeão. Ele nos cerca de entretenimento e nos distrai para a gente não fazer as coisas. E se você parar para pensar o quanto de tempo você desperdiça com entretenimento, seja ele qual for, tá? Cada um tem o seu. Tem gente que gosta de novela, tem gente que gosta de rede social, tem gente que gosta de videogame, tem gente que gosta de sair, sei lá. Cada um tem os seus. Entretenimento não é necessariamente ruim. O problema é a distorção, é a quantidade de tempo que a gente dedica a isso em função de, ou ao invés de, nos dedicarmos ao nosso relacionamento com Deus. Gente, imagina se a gente lesse a Bíblia a mesma quantidade de tempo que a gente passa na internet. Eu fui na igreja essa semana, vou contar rapidinho aqui, bem rapidinho. Foi bem curioso, porque acabou a luz no meio do culto. Eu estava numa igreja grande, e aí, coitado do pastor, né? Pregar sem microfone numa igreja grande, mas ele conseguiu. Foi valente ali. Mas ele fez uma pergunta bem curiosa. Ele ia falar sobre Josué. Aí ele perguntou assim: pessoal, irmãos, aqui, tem uma frase que Josué falou que ela é muito conhecida, inclusive está nos para-choques dos caminhões, não sei o que e tal. Eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês agora, só para replicar lá o que aconteceu. Qual foi essa frase famosa de Josué que, em tese, né, todo mundo conhece, vocês com certeza já ouviram, e que está em para-choques de caminhão e tudo mais? Vamos ver se alguém sabe. Digitem no chat aí, só para eu ver se eu vou conseguir reproduzir o que aconteceu lá aqui. Não vale colar do Google, tá? Seja forte e corajoso. Não, não foi essa. Quem falou isso para Josué foi Moisés. Mas Deus falou isso para ele também. Mas enfim, tá no texto de Josué, mas não é essa frase. Vamos ver outra. É mais famosa que essa. Ah, o Adriel é sem graça, né? Esses caras que lê a Bíblia. Essa frase, tá? Essa frase do finalzinho do livro de Josué, quando ele está entregando a missão dele. Eu cumpri a missão, eu coloquei vocês na terra, agora vocês escolham quem vocês vão servir. Se vocês vão servir ao Senhor ou se vocês vão servir os deuses das nações que vocês conquistaram. Mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa é a frase talvez mais famosa e é essa frase que o pastor lá queria usar. Mas a gente foi curioso, porque veio todo tipo de frase, inclusive veio assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, eu tive que rir. Eu dei risada, porque as pessoas não fazem, nossa, não tem ideia
das coisas da Bíblia, muitas vezes. E, assim, as pessoas não sabiam que era essa frase. O Adriel sabe porque ele é rato de Bíblia, né? Digamos assim, né? O fominha de Bíblia. Mas a maioria das pessoas não sabe que essa frase é de Josué. Mas, enfim, qual que é o contexto desse exemplo? É porque a gente, se lesse a Bíblia na mesma proporção que a gente usa para redes sociais, para Netflix, para outras coisas, gente, a gente mudaria tudo. Mudaria tudo, 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 tudo. É de Josué a Paulo são 6.000 anos, 4.000 anos, alguma coisa assim. Bem, é bastante, bastante tempo. Enfim, mas o cerco, só para terminar aqui e liberar vocês para as reuniões de vocês, o cerco é uma estratégia que é um perigo real, tá? Como eu falei, né? É um perigo real, é uma ameaça real. A Síria, que é a nação que estava invadindo todo mundo, era a maior potência militar daquela época, então Ezequias, tendo ficado com medo, ele não estava errado, tá? Ele não estava errado. Só que ele falhou numa coisa, tá? Que é isso aqui, ele negociou com Senaqueribe. O que ele fez? Ele falou assim, Senaqueribe, segura aí, não invade não, vamos negociar. O que você quer? Senaqueribe pediu 3.000 quilos de 3.000 ou não, 50 mil quilos de prata. Deixa eu só confirmar para não falar besteira. É, não, desculpa, exagerei, ó. Tá lá no verso 14, ó. Ele cobrou de Ezequias, ele dá 10 toneladas e meia de prata, ou seja, 10.500 quilos de prata e 1 tonelada de ouro. 1.000 quilos de ouro. Assim, o preço foi super alto? E vocês acham que o preço que hoje é cobrado de nós é baixo? Não é não. É o nosso relacionamento com Deus que é colocado na equação. Em vez de você ler a Bíblia, fica aqui no Netflix. Em vez de você orar, fica aqui no videogame. Em vez de você orar, fica aqui perdendo tempo no WhatsApp, jogando conversa fora em grupo. É um preço alto, gente. É um preço alto. E sabe de onde que saiu a prata e o ouro que Ezequias pagou para Senaqueribe? Saiu do templo. Senaqueribe não, Ezequias, ele foi lá, eu não sei se vocês lembram disso, talvez se lembrem, o templo de Salomão, que já estava construído naquela época, ele era todo de ouro por dentro. Então ele foi lá e tirou o ouro das portas, ele tirou o ouro dos batentes, das colunas, e deu tudo para Senaqueribe. O que isso significa para nós? Ele abriu mão das coisas do templo, aquela coisa que era espiritual, era de Deus. Ele pegou das coisas de Deus e deu para o inimigo. E deu certo? Não, não deu certo. Senaqueribe pegou a prata e o ouro, levou embora e continuou cercando a cidade. Ele não parou. Você acha que o inimigo, a hora que você negociar com ele, ele vai te deixar em paz? Não, ele vai continuar, porque ele quer. Depois que ele ataca os recursos, ele vai agora atacar a fé. Porque o que ele fez? Ele começou a fazer ameaças e insultos a Deus. Ele começou a falar assim: olha, povo de Israel aí de Judá, não acredite em Ezequias, porque ele está dizendo que o Senhor, o Deus de vocês, vai livrar vocês. Ele não vai, porque nenhum Deus resistiu a mim. Ninguém conseguiu resistir. Cadê os deuses das nações que eu conquistei? Eles foram todos queimados. Eles foram todos destruídos. E você acha que o Deus de vocês vai me vencer? Não vai. E ele começou a fazer esse tipo de ameaça e insultos. Aí, depois que não tinha mais recursos, aí sim, Ezequias fez a coisa certa. Aí ele foi lá e foi orar. E ele começou a orar, e ele, na oração dele, em resumo, está lá em 2 Reis 19, ele falou assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que Senaqueribe está falando do Senhor agora? Agora ele entendeu que a briga não era com ele, com Ezequias, agora era com o Senhor. Está aqui, Senhor, essa é aqui a carta, onde ele diz que o Senhor não é poderoso, onde o Senhor não pode, o Senhor não é Deus, ele é mais forte. E aí Deus responde. E aqui nesse caso a gente entende que a oração é o nosso principal recurso. Mais uma vez, né, a gente já falou sobre isso. E depois que Ezequias orou, Deus mandou Isaías dizer para ele o seguinte: ó, não se preocupe, fala para ele não se preocupar, porque agora ele mexeu comigo. E agora eu vou resolver. Deus mandou um único anjo, só um, só um. Esse um anjo, ele foi lá no arraial, onde eles estavam acampados, fora da cidade, e ele matou 185 mil soldados. Esse anjo foi lá e matou todo mundo. Quando Senaqueribe acordou de manhã, os que estavam vivos ainda, que sobreviveram, eles viram todo mundo morto, fugiram, voltaram para Nínive, que era a cidade capital da Síria.
E aí Senaqueribe, quando estava no templo do Deus dele, ele foi morto pelos seus filhos, um ato de traição, e acabou a história de Senaqueribe ali. Então, assim, a nossa fé se baseia em quem Deus é. A gente sabendo quem Deus é, a gente não precisa negociar. A gente sabe, assim, isso que me dói muito, porque eu me vejo, às vezes, nessa situação, mas eu sei que todos nós estamos. A gente está nessa posição de tentar negociar. Não, peraí, eu não vou na igreja hoje, mas semana que vem eu vou. Eu não vou orar hoje, mas amanhã eu oro. Eu não vou ler a Bíblia hoje, mas eu vou ouvir uma pregação no YouTube. Sabe, gente, não dá para ficar negociando. Não vou jejuar essa semana, não. Na semana que vem eu jejuo. Não dá para ficar negociando, porque quando você negocia, você perde. Você abre mão daquilo que era extremamente valioso, que aqui é nesse exemplo, né, o ouro e a prata, que é do templo, que é da parte espiritual. Você abre mão disso para ter uma coisa que é passageira, terrena, fútil muitas vezes, e você acha que você consegue negociar, não dá. Você vai ser enganado, porque é o que aconteceu ali. No exemplo de Naás, só para terminar aqui, ele queria o olho direito de todo mundo. Ele queria humilhar Israel. É a mesma coisa. Ele queria humilhar a fé deles. Cadê o Deus de vocês? No caso de Naás, Deus levantou Saul. Nessa época, Saul ainda era uma boa pessoa, digamos assim, diante de Deus. E Saul foi lá e destruiu o exército lá dos Amonitas e salvou Jabes de Gileade. Então, assim, Deus ele pode. O negócio é que a gente esquece que tem um Deus ali. Muitas vezes a gente quer nós mesmos, com os nossos recursos ou com a nossa forma de tentar negociar, resolver o problema. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Isso tem muito a ver com jejum, porque jejum é arma. Só que a gente não está usando. A gente precisa usar. Tá bom, gente? Sei que é uma palavra meio dura, falar de guerra e de morte, essas coisas, mas esse é o cenário que a gente vive. Nós não estamos aqui brincando de ser cristão. Jesus nunca disse pra gente que seria brincadeira e que seria fácil. Ou a gente leva isso a sério, ou esquece. Esquece. Você vai viver cercado, negociando, abrindo mão da sua vida com Deus, e você vai ser sempre um cristão medíocre. E olhe lá, hein? E olhe lá. Tá? Desculpa a mensagem dura aí, mas é o que eu senti de Deus trazer para vocês essa semana, porque essa disciplina jejum é uma disciplina que mostra muito claramente onde estão os nossos ídolos, onde é que a gente está tentando negociar. Quando você faz um jejum direito, é fatal. Você vai perceber. E a gente precisa lutar.